Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Fala aí Empreendedor. Hoje eu vou bater o papo com um cara que é formado em administração de empresas, tem especialização em controladoria e fez um master aí, um MBA em gestão pública. Esse cara também já foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação aqui na nossa cidade, Mogi das Cruzes, é pai e hoje é atualmente sócio da Farwise, local onde a gente está batendo esse papo, Gabriel Bastianelli. Gabriel, obrigada por receber a gente, por se propor a bater esse papo comigo. Como eu comentei, eu quero muito, assim, é um prazer receber colaboradores, ou melhor, colaboradores, né, com o canal, mas empreendedores que podem colaborar muito com os empreendedores da nossa cidade, principalmente os pequenos e médios. Obrigada, tá, por topar. Imagina, é uma honra, um prazerzaço estar trocando essa ideia com você, receber vocês aqui no nosso escritório, na nossa casa, como a gente costuma dizer. De fato, esse é um ambiente onde a gente põe as ideias para, né, acontecerem, as abordagens junto aos empresários, né, aos empreendedores, para que os negócios deles cresçam, prosperem, né, para que eles tenham aí bons resultados. E, poxa, eu fico muito honrado em poder participar, né, do teu canal e poder trocar essa ideia com o empreendedor. Muito obrigado pela oportunidade também. Obrigada a você. Conta pra gente um pouquinho da Farwise. Farwise, gestão e negócio. Isso. O que é o portfólio de vocês? Conta um pouquinho, por favor. Conto. Eu atuo em consultoria para negócios já quase 2 décadas aí já nessa jornada. A Farwise, ela é uma empresa de consultoria em gestão. A gente tem algumas frentes dentro do escritório. O nosso forte sempre foi a parte financeira, né? Então a gente, por formação, por experiência, sempre atuou muito forte na estruturação da área financeira das empresas. Sim. Seja na análise de viabilidade econômico-financeira, seja na estruturação do departamento financeiro, seja na avaliação dos negócios em si, para processos de compra e venda, enfim, né? Esse sempre foi o nosso carro-chefe, eu diria assim. E aí, ao longo dos anos, né, a gente veio evoluindo assim, as nossas experiências e toda a nossa trajetória, e aí consolidamos isso, eu diria aí, desde o começo agora de 2025, nesse formato que é a proposta da Farwise. Como portfólio, então, a gente tem, né, a consultoria em gestão, então a gente foca no planejamento estratégico, na estruturação dos negócios em si. Um negócio bom é aquele que sabe para onde está indo, né? Então a gente tem que ter clareza disso e essa é uma palavra-chave aqui no escritório para nós, né? Que a transformação ela começa com clareza, então a gente precisa ter clareza nos negócios. E aí a partir disso a gente desdobra, né, para uma consultoria organizacional, para uma consultoria operacional, para uma consultoria comercial, para uma consultoria financeira, né? E aí com subprodutos que cada vertente dessa tem. A gente tem uma outra frente tão quanto importante nessa estrutura também, que a gente executa via uma parceria, uma spin-off, né, de um conjunto de outros empresários, que é uma frente tributária também. Que legal! E com tudo isso voltado para potencializar os negócios e vê-los prosperar. A gente tem essa identidade assim, muito clara e estruturada numa metodologia própria de trabalho que a gente organizou, que a gente chama de metodologia mesa, né? Então a gente começa com um mapeamento, né? Um mapeamento estratégico, que é de fato o levantamento das informações, a estruturação sustentável. Então todo negócio, para que ele pare de pé, ele precisa, né, ter uma estruturação sustentável, igual a gente falava há pouco sobre processo, controle, gestão, sim, né? Enfim, a partir disso ele também precisa ter mecanismos de sustentação. Então você estrutura de forma sustentável e você cria mecanismos de sustentação. Que são os pilares mesmo, né, para que o negócio preserve. E aí isso passa por pessoas, por organização, por fluxo, né? Enfim, e por tantas outras coisas. E por fim, né, um processo de acompanhamento em escala, que aí vem um pouco do que você também tem feito aí quando a gente fala, né, de organização e sistematização, seja com software, com tecnologia, para que os negócios possam aí crescer, escalar, exato, e prosperar. Então essa é a nossa Farwise. Gestão e negócio. Muito bom, mas repete para mim só. A de acompanhamento, essa que entra ali na estruturação, né? Perdão, na sustentação. Então vamos lá. O M de
Mapeamento estratégico. Mapeamento, perfeito. Exato, né? Então, não tem como começar nada sem um mapeamento. Exato. E aí a gente fala da estruturação, perfeito. Né? Principalmente a estruturação sustentável, né? Que é estabelecer os pilares, né? Organizar isso com muita clareza, ter, né, esse conjunto, né, de processo e de fluxo bem organizado. Aí o S, né, onde a gente fala mesmo, né, dessa sustentação, então de um crescimento para que ele seja sustentável, né, com mecanismos de gestão, com conjunto de indicadores, né, com a atribuição das pessoas, com muita clareza, né, daquilo que elas precisam executar. E o A, aí, que é esse processo, né, de acompanhamento e desenvolvimento com escala. Perfeito. Né, para que os negócios aí tenham esse olhar de fato perene, né? Acho que o propósito do negócio é ter essa... Crescimento e perenidade, exato, é perfeito, exato. concordo. Essa então, esse é o método mesa exato, da ForWise. E aí dentro desse conjunto todo, a gente puxa também, né, a parte de treinamento, de capacitação, né? A gente tem alguns treinamentos, algumas palestras que a gente dá também. Não, e eu acho que essa parte de treinamento acaba que ela é intrínseca, ela precisa estar junto, porque se você entra fazendo uma reestruturação, uma estruturação, fazendo todo um mecanismo de sustentação, você precisa reeducar e ensinar as pessoas que estão ali dentro daquele negócio como que vai funcionar o novo mecanismo, né? Exato. E porque até independente de qualquer tecnologia ou de qualquer coisa que venha a estar dentro das empresas, as pessoas elas continuam sendo os pilares, o pilar sem dúvida. principal para a execução das coisas, né? Para que ele possa fazer acontecer. A gente sempre diz, Ana, que toda e qualquer transformação, ela começa nas pessoas, né? Você deve ter observado aqui que a gente tem alguns quadros aqui no escritório com algumas frases importantes, e uma dessas é aquela ali do quadro do meio. Você não tá vendo, mas depois as meninas fazem um take aqui. Vocês vão ver, a gente mostra pra vocês. E deixa o quadro registrado, que é: negócios são feitos por pessoas. Exato. E resultados são feitos por decisões. Exato. Né? Por exemplo, no meu... Quando eu vou fazer o mapeamento, que eu peço algumas informações para fazer a anamnese, eu não pergunto quantos colaboradores tem, mas a minha pergunta é: quantas pessoas fazem o negócio acontecer? Quantas pessoas fazem a empresa acontecer? Não tem como fazer o negócio acontecer sem pessoas, né? Impossível, E aí, só fazendo esse gancho, se os negócios são feitos por pessoas e quando você faz, né, consolida essa estrutura para transformação, isso passa pela gestão do conhecimento, isso passa pela transferência do conhecimento. Total. Então esse avanço do ponto A para o ponto B precede de capacitação, de treinamento, de orientação, de instrução, né, e de acompanhamento para que aquele processo de transferência de conhecimento garanta ali sustentação. E o aprendizado e a replicação, Sem dúvida. Porque também não adianta ficar dependente, né? Tem que absorver e replicar. Exatamente, né? A ideia é que você possa ajudar em novos desafios, não que a empresa fique sempre dependente de você para executar aquilo, né? Que você trouxe. Perfeito. Uma coisa que a gente estava até ali, né, batendo o nosso papo, e que acho que casa muito com esse momento, porque um espaço físico para uma consultoria, porque a gente olha aqui e a gente sabe que é totalmente possível operar dentro de um home office, né? E por quê? Porque esse investimento no espaço físico da ForWise, que vocês não estão vendo, mas depois a gente vai mostrar para vocês também, é uma graça, é lindo. Acho que dá só de fundo aqui já dá para vocês terem uma noção, né? Por que esse investimento em um espaço físico? Ana, eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer e passar por uma série de pontos aqui, né? Eu vou sintetizar em alguns aqui que eu acho os mais importantes. Acho que a gente veio de um período aí de pandemia também que acabou naturalmente distanciando as pessoas e deixando cada um ali, né, no seu contexto, principalmente em casa, né, adaptado àquela situação bem complexa. Uma vez que as coisas retomaram a normalidade, eu acho que também fica um pouco daquela questão: puxa, eu acho que eu posso, né, desenvolver bem no home office, mas também, por que não, né, eu ter um ambiente onde essa conexão com as pessoas seja algo interessante. Então, acho que a primeira reflexão que eu traria, o primeiro ponto que eu traria é esse. A partir daí, aí vamos falar mesmo do nosso trabalho, do nosso serviço, né, daquilo que a gente entrega.
No nosso caso, de fato, a gente é um time enxuto, nós somos aqui em 8 pessoas hoje e você vê, o escritório hoje só tô eu aqui, né? Sim. Por quê? Porque a turma está toda alocada em projeto, o nosso apoio administrativo também tem feito, né, intercala a agenda para trabalhar em home office ou às vezes quando necessário está aqui no escritório. E essa dinâmica de trabalho realmente não necessariamente demanda de uma estrutura física constante. Ou seja, a intenção de estabelecer um ponto físico de apoio, um ponto fixo físico de apoio, ela precisa entregar ali algumas vantagens ou algumas intenções muito claras de agregar valor para o teu negócio. Mas isso é um custo. É um custo, mas no nosso caso a gente tem como investimento. Perfeito. Né? Por quê? Vamos lá. Quando eu tenho um trabalho que nós realizamos num cliente, então, sei lá, nós vamos fazer a apresentação de um valuation, né? Vamos dizer aqui. Então eu estive no cliente, fiz as visitas, fiz as entrevistas, colhi uma série de informações, consolidei essas informações, fiz uma série de análises, pesquisas. No dia da entrega, não é só mandar um relatório por e-mail. Não é só mandar um conjunto de planilhas ou um link no Drive para o cara poder fazer um download. Não é só isso, né? Então o que a gente Existe faz? toda uma ideia, todo um trabalho que precisa ser claramente apresentado, explicado. Precisa. Então eu faço questão, né, de convidar esse cliente para vir para cá. Né? Todas as nossas entregas, seja de um levantamento de informações, de um mapeamento, de um diagnóstico, seja de um projeto, enfim, a gente sempre faz questão de deixar isso sempre muito organizado para o cliente vir para cá. Quando ele vem para cá, tudo aqui é milimetricamente calculado. Desde o cheirinho que a gente tem ali na porta, o cheirinho que está no banheiro, a playlist, talvez você não esteja ouvindo porque as meninas aqui são bem high-tech e a gente está com um baita de um microfone top, mas tem uma música ambiente cuja playlist aqui no escritório todo mundo sabe qual é. Né? Então a gente pensa até nessa abordagem do que o cliente vai ouvir quando ele está aqui. A iluminação aqui ela é calculada, né? Nesse tom mais ameno para gerar um ambiente de conforto. Né? O tom dos nossos móveis são pensados nisso, a harmonia das frases, o café, enfim, tudo aqui a gente pensou para criar nesse ambiente aquilo que a gente entrega como valor no serviço que a gente oferta. Né? A nossa empresa tem como nome, e acho que daqui a pouco a gente deve falar um pouco sobre isso, o ForWise. Né? O For é um numeral, né, que traz essa referência de base, de apoio. Então, quando o cliente vem para cá, a intenção é que de fato ele sinta a segurança, o conforto, a relevância, o profissionalismo, a credibilidade que de fato ele busca. Então, no nosso caso, em se tratando de serviço, a gente entende que há uma série de pontos de contato que o cliente precisa ter ou que ele desenvolve com você e nessa experiência de construir a imagem que ele tem, né, do teu serviço, isso reforça o aspecto de qualidade, de credibilidade e de potencial de valor que você está agregando e gerando para o negócio dele. Um outro ponto é que muitas das vezes as nossas primeiras conexões são de fato visitando o cliente. Então surge uma demanda e o cliente normalmente nos pede para visitá-lo, né? E quando você faz uma apresentação institucional, que você mostra a sua apresentação, que você mostra o teu portfólio, explica a tua metodologia, explica como você trabalha, fala quem é teu time, o que você já fez, qual que é a tua formação, nós entendemos aqui, né, que é parte desse processo também ter a referência de uma casa, né? de um lugar, de um espaço. Então, isso também a gente traz para dizer, olha, estou vindo aqui te visitar, mas faço questão de te receber, de tomar um café com a gente lá no escritório, de conhecer o nosso time. Então, isso é mais um ponto também que agrega, né, uma série aí já uma série de outros, né, valores aí, ganhos que a gente entende como principalmente importantes para os nossos clientes. E por fim, não menos importante, né, só nessa esteira toda, eu acho que, veja, nós somos um escritório enxuto, né, somos em 8 pessoas apenas, né, mas é muito bacana quando os 8 estão aqui.
né? Quando a gente, é raro, né? Mas minimamente uma vez por mês quando a gente está junto, quando a gente se reúne, né? Mas vira e mexe, eu e os meus sócios aqui, a gente se encontra algumas vezes durante a semana, normalmente à noite, que é quando a gente tem, né, uma programação aqui das nossas atividades, das nossas reuniões, enfim. É bacana saber que nesse espaço é de fato, né, o nosso QG, né, a nossa casa. Então eu acho que a gente tem esse ponto de apoio, esse ponto de referência que é importante também para o nosso desenvolvimento enquanto empreendedores que também somos. Perfeito. Ô Gabriel, então assim, ó, eu entendi aqui 3 pontos principais, que é a conexão entre pessoas no sentido de conversar, interagir, e aí eu acho que a gente pode trazer aqui um gancho e trazer que seria uma criação de cultura. Sem dúvida. Né? Porque aí a gente linka com esse 4º ponto que você trouxe quando vocês se encontram aqui. Sim. E que aí vocês podem conversar, trazer a integração. Então, o espaço físico permite que vocês criem uma cultura da 4Wise, certo? Certo. Em resumo, todos aqueles detalhes que você trouxe sobre quando o cliente está aqui, a gente pode, acho que, trazer como um customer experience, né? A experiência do cliente em estar no ambiente. Gente, eu vou fazer um negocinho aqui rapidinho, que eu esqueci de desligar meu celular. Ô Mari, não edita, deixa isso aí. Que maravilha. Desculpa, gente, me ajuda aqui. Onde que eu parei? Eu estava fazendo o racional aqui sobre a experiência do cliente, certo? Sobre, então, a experiência do cliente ao estar aqui com vocês fisicamente, né? E todos os detalhes pensados para essa boa experiência. E que, basicamente, a gente resume como a materialização da qualidade do serviço de vocês, que como consultoria acaba só aparecendo ao final, né? Ou durante a execução e ao final, mas e antes, né? Porque todo mundo quer saber. Porque uma coisa é você vender um tablet, uma cadeira, que as pessoas conseguem pegar. Outra coisa é vender um serviço. Perfeito. Como é que é? Pega essa dica, porque eu peguei já. Ele riu porque ele fala isso no perfil dele. Ele tem as dicas que ele coloca lá diariamente, Gabriel? Diariamente ele sempre lá coloca no meu canal no Instagram. Ele coloca no perfil do Instagram dele. Perfil, exato. E também a conexão em si, que é ter um lugar para poder gerar a conexão não só entre pessoas, mas também entre clientes, certo? Exato. Então tá bom. Eu acho que esses pontos ajudam muito a gente. Agora, uma coisa que você comentou, e que aí só para vocês saberem, mas antes da 4Wise, o Gabriel foi sócio na Gun4. E se vocês repararem, 4Wise, Gun4, por que essa coisa aí, essa afeição pelo 4? Conta. É de fato uma afeição. E olha que curioso, né? Eu me lembro, vai parecer muito doido isso, mas é a verdade, é o fato. Eu me lembro quando eu tinha 3 anos de idade, quando eu fiz 4 anos. E aí, eu me lembro do meu pai falando, filho, fala 4. E naquela época, de 3 para 4 anos, é óbvio que eu não conseguia falar o TRO como de fato você deve falar, né? A sílaba. E aí eu me recordo do meu pai ali com paciência comigo, né? E me incentivando a falar o 4. 4, até que saiu, né? O 4 certinho. E é muito nítido isso assim na minha memória. Por mais incrível que pareça, né, assim, engraçado talvez, essa afeição vem lá da infância. Eu sempre gostei do número 4. Acho que ficou muito emblemático para mim o dia que eu consegui pronunciar, né, o número corretamente. E aí eu sempre tive essa referência de que tudo que inspira organização, controle, base, estrutura, sempre parte, né, de 4 pilares, de 4 pontos, né? Você tem os 4 pontos cardeais, os 4 elementos, né? As bases da mesa, né? Enfim, isso foi uma coisa assim, muito lógica, muito óbvia para mim. Então, quando a gente pensa em negócio, quando a gente pensa em empresas, quando a gente pensa em crescimento,
é inequívoco assim, que a gente também não passe, né, no mínimo por essa referência de precisar e de trabalhar para desenvolver lugares com base, com estrutura, com organização, com controle, né? Então, por isso, o número 4. Muito bom, muito bom. E agora, conta pra mim uma coisa, pra gente caminhar pro fim. Pra gente caminhar pro fim. Você comentou comigo que vocês estão prestes a lançar um produto novo relacionado à formação e educação de consultores. Exato. Conta um pouquinho mais, porque essa também é uma das minhas intenções aí a médio prazo, porque eu acho que atrelando ao conhecimento e a posição assim estratégica que um consultor oferece para os clientes dele, oferece dentro de uma empresa, o conhecimento em inteligência artificial e todo o potencial dela, o que ela pode fazer, agrega muito na formação de consultores. Eu acho que é um conhecimento que todo consultor já tem que começar a correr atrás para entender, porque agrega muito valor na entrega para o seu cliente, né? No resultado do que você vai colocar ali na ponta. Mas conta um pouquinho para a gente desse produto. Ô, Ana, eu tenho, no mínimo aqui, 3 casos reais do nosso time, de caras que têm experiência, têm formação, têm bagagem, têm preparo, mas que em algum momento da jornada alguma coisa faltou. E de repente ou esse cara trabalhava demais, ganhava de menos, ou até tinha potencial para poder ganhar bem, mas não conseguia ali se organizar para entregar um bom serviço. Isso foi muito curioso porque saltou aos nossos olhos esse padrão, exato, por uma grande oportunidade pensando no consultor em si, no profissional em si. Agregado a isso, atrelado a isso, a gente vem de uma realidade, e a gente conversava aqui ainda há pouco, onde a grande massa, né, das empresas no nosso país são das pequenas e médias empresas, que crescem muitas das vezes por uma oportunidade de mercado, mas que tem ali o braço da gestão correndo sempre em paralelo ou aquém desse caminho que o empreendedor ali já trilhou para poder se manter. Então a gestão ela é uma parte importante para um crescimento sustentável dos negócios. Considerando que existem muitas empresas e que precisam também de consultores e considerando que tem gente boa, com muito potencial de serem bons consultores, foi que a gente, muito provocado inclusive por alguns amigos, por pessoas com quem a gente caminha próximas, inclusive outras referências aí de mercado, né? Por exemplo, o próprio Flávio Augusto, que sempre fala muito sobre a importância de que todos os negócios tenham um braço educacional. A gente identificou essa dor, a gente fez um teste, a gente fez um piloto aqui com 2 caras e a gente conseguiu assim elevar o patamar de realidade, tanto, claro, da dignidade ali, da remuneração, sabe, financeira desses caras, como também dos negócios que eles atenderam, uma vez que eles reproduziram a nossa metodologia. E diante disso, a gente entendeu a importância de resolver 2 grandes dores, tanto do profissional como da oportunidade para as empresas crescerem, se desenvolverem, prosperarem. Afinal de contas, empresas melhores organizadas geram melhores resultados, prosperam, crescem, contratam, enfim. E os consultores com toda certeza também. Então, logo menos, estamos lançando aí o nosso curso para formação de consultores. Já rodou o piloto, já está validado. Que legal, que legal. Eu vou querer conhecer isso, com certeza. Vai ser nossa parceira. Por favor, quando vocês lançarem, conta aí pra gente. Vai ser um prazer. Eu pode ter certeza que eu vou acompanhar de perto. Achei fenomenal, achei muito legal mesmo. Mais legal ainda que já rodou o piloto, que já deu certo, que tá validado. Então, fico bem feliz mesmo, arrepiei. Que bom. Fico bem feliz, de verdade. E assim, pra gente poder encerrar, Gabriel, deixa uma mensagem ou uma orientação, uma dica, algo para contribuir comigo e com os empreendedores, as pessoas que estão vendo a gente, a Mari aqui, empreendedora que está com a gente. Deixa uma mensagem ali para a galera, por favor. Eu tenho tido a oportunidade de receber algumas pessoas em algumas frentes de mentoria que a gente também faz aqui no escritório. E o que eu tenho reparado com alguma frequência
é que muitos dos empreendedores chegam assim nas nossas conversas, mediante aos inúmeros desafios, sempre muito reflexivos, envolto dos problemas, das dificuldades, dos dilemas, das limitações, que acabam às vezes embotando as ideias, travando o crescimento ou até limitando o olhar sobre oportunidades e perspectivas. E aí eu tenho sempre um jeito, eu diria, não é nem um método, é um jeito de trocar uma ideia e de começar um desenho para trazer, eu diria, um certo refrigério. E aí a minha contribuição para você, Ana, para a Mari, aqui para os nossos empreendedores é a seguinte. Eu pego uma folha sulfite e eu costumo escrever os desafios, né, que esse empreendedor, que essa pessoa com quem ali eu estou trocando essa ideia, expõe. E é interessante que, da mesma maneira como a gente coloca os desafios e nomeia as coisas, o passo seguinte é espelhar esses desafios, entendendo que no mesmo ambiente onde eles são construídos, no mesmo ambiente onde eles estão postos, os dilemas, as dificuldades, os problemas, os desafios estão postos, todas as alternativas, as soluções, as respostas, as entregas, as mudanças, os efeitos também estão presentes. Cara, tem uma frase poderosa que a gente usa aqui no escritório, que transformação, a gente disse isso ainda há pouco aqui no quadro que fica aqui no take para todos vocês. Transformação começa com clareza. Queria te dizer que se porventura você está enfrentando um desafio, um momento como esse, pega uma folha sulfite, escreva os seus desafios, se enxergue em cada um deles e no momento seguinte se distancie de todos eles e na parte de baixo da folha comece a escrever aquilo que você também enxerga nos seus potenciais, nas suas conexões, nas pessoas que você consegue, nos lugares que você pode acessar, nas habilidades que você tem, nos conhecimentos que você já desenvolveu, nos lugares por onde você já passou, nos insights que você já teve, nas experiências de construção, de melhoria, de mudança, de transformação que você também já provocou na vida das pessoas. Tudo o que você precisa, mediante a quaisquer desafios que você esteja enfrentando, está exatamente no mesmo lugar aonde esses desafios estão postos. Então guarde isso. Transformação começa com clareza. Muito bom! Pessoal, a gente encerra aqui mais um Fala aí Empreendedor. Gabriel, obrigada de novo, Uma honra, tá bom? Prazerzaço. Foi muito bom mesmo. Espero que tenha agregado para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Obrigada, coisa boa. Imagina, querido. imagina. Um beijo. Obrigada.